Aí a gente colocou aqui alguns exemplos, né, desse tipo de configuração incorreta gerando problemas para as empresas. O Banco Capital One sofreu um ataque hacker contra 100 milhões de clientes e ele tinha um problema de WAF, tá? Então, se vocês procurarem a matéria lá, for lá, vocês vão entender que era um problema de WAF. Vazamentos expõem dados de 49 milhões de contas do Instagram. E isso também foi um problema do banco de dados da AWS. Então, o banco de dados estava acessível para um primeiro nível de camada, ou seja, depois que a pessoa conseguiu entrar ali nos sistemas de AWS ou ela conseguiu penetrar no banco de dados, ela conseguiu pegar as informações. Então, talvez uma encriptação do banco, talvez um multifator de autenticação, alguma coisa a mais ali pudesse ter impedido isso de ter acontecido, né? A pessoa poderia até ganhar acesso àquele ambiente, mas não extraviar os dados, não utilizar ou não chegar a completar esse acesso porque tinha uma barreira ali no meio que um multifactor authentication poderia ter resolvido, tá? Vazamento expõe dados de clientes de 32 milhões de clientes da Sky no Brasil. Olha só, no quintal de casa, né? Quando a gente vê essas notícias do Brasil, chega a dar uma coceirinha, né? É complicado. A gente está no Brasil e a coisa aqui está bem complicada para a parte de segurança, porque a gente investe muito pouco ainda nisso, né? As empresas não entenderam ainda o quanto disso que isso tem. Pergunta para alguma empresa que teve dados vazados, que teve que pagar alguma coisa ou, né, teve um problemão para voltar à infraestrutura. A gente tem aí alguns exemplos, né? Um grande call center, um e-commerce aí vermelho, gigantesco, que ficou fora do ar vários dias, né? A gente não pode citar os nomes aqui, mas são exemplos de que isso acontece mais frequente do que a gente acha e às vezes é uma questão de maturidade e de responsabilidade. Você entender até onde vai a sua responsabilidade e ter maturidade suficiente para assumir os riscos e os erros e poder consertar isso ao longo do tempo, tá? Legal. Bom, então a gente tem os problemas. Seguindo aqui, a gente tem alguns exemplos que vão além do que a gente estava comentando ali da parte de configuração, mas que ainda estão dentro desse ponto, né? Ainda são configurações que você pode fazer para melhorar teu cloud. Então, como é que é o acesso ao storage? Quem tem acesso aos dados que estão lá na sua nuvem? Como é que está o seu SharePoint? Você fez por site? Você fez por grupos? Você fez usando o seu Azure AD, por exemplo? As pessoas têm multifator de autenticação para acessar os dados do seu SharePoint? E aí? Você está compartilhando com pessoas de fora da empresa? Existe uma política? Olha só quanta coisa a gente tem para revisar. Então, gerenciamento de senhas, chaves e etc. Então, você primeiro precisa saber quem tem acesso às informações e depois gerenciar esses acessos. É a forma mais básica de segurança que a gente pode implementar em qualquer tipo de sistema. Gerenciar sempre os acessos. Monitoramento e registro de atividades. O outro ponto importante é como é que eu vou saber se o meu gerenciamento ou se o meu acesso está de acordo com o que eu gostaria. Se pessoas não estão compartilhando, sei lá, um documento com pessoas de fora da empresa, lá via SharePoint, via Google Drive, via qualquer outro tipo de compartilhamento de arquivos ou mandando isso por e-mail. Se eu tiver ali um gerenciamento, eu consigo colocar as regras, mas para saber se está funcionando ou não, eu tenho que monitorar. Então, sempre monitore ali os eventos dentro do seu cloud para você saber o que está acontecendo. Ai, mas aí eu tenho o Google Cloud, eu tenho o Azure, eu tenho o Amazon, eu tenho o Cloud AD com rodo. E aí, como é que faz para monitorar tudo isso? Calma que você pode procurar soluções que já faz o trabalho pesado de monitorar tudo isso para você nos 3 ambientes, numa única console e só alertando aquilo que você precisa de fato dar uma atenção maior, tá? Então dá para fazer isso de forma mais fácil. Não precisa ficar se matando, não precisa ser um especialista em cada uma das plataformas. O que você precisa ter em mente é que você precisa monitorar esses dados em cada uma delas. Excesso de acesso permitivo a hosts, dispositivos e máquinas virtuais. Como é que é o acesso aos aplicativos e as máquinas e os hosts que ficam lá no cloud? Quem tem acesso? Os seus administradores dos servidores têm multifator de autenticação? E aí, como é a política de senha desses caras? Eles podem trocar senha a cada 3 meses? Eles são obrigados a trocar senha? A senha é forte? Quem determina a política de senha? Olha só, então, às vezes a gente peca pela falta de zelo, né? Então, aqui é você zelar pelo teu patrimônio que está lá no cloud. Afinal de contas, você contratou, você está pagando por isso. E o teu negócio, às vezes, é tudo em cloud, tá tudo lá, né? Tá todo mundo indo pro cloud, mas, gente, tem que ir de forma segura, de forma responsável. Não pode acontecer excessos de permissões ou excesso de acessos, né? Ou seja, todo mundo pode acessar o SharePoint. Mas todo mundo precisa mesmo? Todos os sites do SharePoint? Você não cria um site, dá um pouquinho mais de trabalho, personalizar e criar isso? Dá, mas olha o benefício que você tem, você vai separar e segregar, fica mais fácil de controlar quando a gente separa e segrega, né? Já dizia até, acho que foi Napoleão que falou, né? Tem que dividir e conquistar. Então divide para conquistar ali, para tirar os selos de segurança para o teu cloud, tá? E os backups automatizados desprotegidos. Onde vocês fazem backup? Ah, eu não sabia que tinha que fazer backup do SharePoint online.
Você sabia que eles têm uma política para dados que são excluídos lá no seu SharePoint? Vamos dar só uma sugestão, não uma sugestão, vamos pensar de forma hipotética. Imagina que um funcionário seu acessou lá o SharePoint, mil maravilhas, ele sincronizou com a máquina dele, e um dia ele estava lá sem espaço em disco, começou a olhar algumas coisas, falou, vou deletar essas pastas aqui. Aí deletou um monte de pastas do SharePoint, tá tudo na nuvem. E se a sincronização estiver ativada? Na hora que ele excluir da máquina, também exclui do SharePoint. E aí? Mas tem a lixeira do SharePoint. Sim, mas a lixeira do SharePoint ela tem um prazo. É 90 dias, eu acho, sei lá, alguma coisa assim, né? Não vou lembrar exatamente qual é, mas ela tem um prazo. E aí, se for depois desse prazo? Se ninguém percebeu em 3 meses, que acontece? Às vezes o hacker, o atacante, tá há um ano mexendo nos sistemas e só é pego um ano depois. Então, você faz o backup dos seus dados que estão na nuvem? Se não faz, qual é o motivo para não fazer? Eu não consigo imaginar nenhum para não fazer, eu só vejo motivos para fazer. É mais custoso, dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas faça, porque se você for hackeado, se acontecer qualquer coisa com o teu cloud, se ele cair, se for derrubado, se alguém roubar teus dados, você tem um backup para voltar a isso, você não precisa pagar, você não precisa pagar resgate, né, que eu estou querendo dizer, você não precisa arrancar os cabelos, porque você tem um backup dessas coisas. Então faça um backup dos dados que estão em cloud, mesmo aqueles que estão no SharePoint. Tá? Tem uma política de backup e, claro, armazene os seus dados em local seguro. Não adianta tirar de um cloud e colocar em outro cloud. É uma redundância. Mas e se os dois derem ruim? Aí você fala assim, mas se for assim, tudo vai dar ruim. Melhor ter redundância do que não ter nada. Mas tem alguma coisa, tá?